Hoje, galera, vamos discutir nesse vídeo a capacidade técnica e legal dos caminhões. A capacidade técnica e legal, para entender a capacidade técnica e legal, a gente precisa conhecer alguns termos aí, né, do transporte. Então, procure memorizar o que essa página aqui, essas próximas páginas, que vai facilitar muito o entendimento aí depois e troca de informação aí com outro pessoal aí. Peso bruto total, PBT, né, é o peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Então, a lotação é a carga, peso da carga, e a tara é a capacidade do veículo. Então, importante, né, entender essa diferença aí de terminologia. O peso bruto total combinado é o peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. Então, PBT e PBTC, quando a gente está falando disso, a gente está falando de peso máximo que ele vai exercer sobre o pavimento, né? A capacidade máxima de tração, o CMT, é o máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre as limitações de geração e multiplicação de momentos de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Então, o CMT é informado pelo fabricante. O fabricante que tem que dizer qual que é o CMT do veículo. A tara é o peso próprio do veículo. Pode ser caminhão trator, mais semi-reboque. A tara, peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. E a lotação, ela é a carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para o veículo de carga, ou número de pessoas para o veículo de passageiros. E o PBT homologado significa qual o peso total máximo que o caminhão pode carregar, de acordo com o que foi estabelecido pelo fabricante para cada veículo e homologado junto aos órgãos regulamentadores. Então, a gente tem aí o PBT de carga que ele pode transportar, o PBT homologado, tara, capacidade máxima de tração. E esses termos a gente precisa ter bem definido e estar bem afiado com eles. Então, aqui a gente tem peso a seco também, continuando aí, a gente tem o peso a seco. Aferido sem os fluidos necessários para seu funcionamento, o funcionamento do caminhão. Portanto, ele será medido sem lubrificante, líquidos ou do sistema de arrefecimento e combustível no tanque. Peso em ordem de marcha. Ele é usado na maioria das fichas técnicas. É o peso do veículo pronto para rodar, com todos os fluidos necessários, mas sem contar os passageiros. E o PBT técnico ou capacidade técnica é um valor indicado pelos fabricantes de caminhão e rebocado quando ele for maior que o PBT legal. Isso representa uma reserva técnica do produto, né? Caminhão ou rebocado, que realça sua robustez e durabilidade. A resolução número 290 de 2008, ela disciplina a inscrição de peso e capacidade em veículos de tração de carga e de transporte coletivo de passageiros, de acordo com os artigos 117, 230 e 231, né, 5º e 10º do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui muita gente não conhece onde encontrar, né, a tara, a lotação, peso bruto total nos caminhões. Bem, ele tem uma lei que fala, né, essa lei que a gente está vendo, que fala onde encontrar e como ela tem que ser informada. Esse fundo preto com letras amarelas é obrigatório. Então, ali ele tem que informar a tara, né? Nesse exemplo aí, a tara do veículo está com 19,17 toneladas, né, de tara, e o
a lotação é de 37,3 toneladas, dando um PVT de 57 toneladas, ou 57 mil quilos. Então, esse veículo que a gente está vendo, ele pode transportar 57 mil quilos, sendo que 37 toneladas de carga. Ele vai ficar sempre em local visível, essa informação tem que ficar sempre em local visível. Geralmente, tem que ser do lado direito, né? E ela fica ali, geralmente é posta ali no tanque de combustível. A gente vê bastante essa informação aí no tanque de combustível. A resolução 290 do CONTRAN, de 2008, ainda falando dela, se aplica para veículos de tração de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT acima de 3.500 kg. As informações são: informação mínima para veículos de tração de carga, transporte coletivo de passageiros, com PBT acima de 3.500 kg, veículo automotor novo, acabado, né? TARA, lotação, PBT, PBTC e CMT. O veículo automotor novo inacabado é PBT, PBTC e CMT. Veículo automotor novo que recebeu carroceria ou implementos, TARA e lotação, em complemento às características informadas pelo fabricante ou o importador do veículo. Né? Veículo automotor novo que tenha alterado o número de eixos, suas capacidades, tem que formar TARA e PBT, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo. Veículo automotor já licenciado que teve alterado sua estrutura, número de eixos ou sua capacidade, TARA, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a CMT informada pelo fabricante ou importador do veículo. Em complemento às características informadas pelos mesmos. Reboque e semi-reboque novo ou alterado, TARA, lotação e PBT. Todo veículo ele tem uma ficha técnica, né? Ou deveria ter uma ficha técnica, que é um documento que registra as características técnicas do veículo, a identidade do veículo. Nessa ficha técnica, uma ficha completa, ela vai ter que falar descrições do motor, marca, tipo, potência, torque máximo do motor, cilindrada total. Ela tem que falar sobre relação de compressão, sistemas de injeção. Vai falar de transmissão, vai falar de embreagem, vai falar também da suspensão dianteira, os tipos, as molas, os amortecedores. Tem que falar do sistema elétrico, de freios, das rodas e pneus, né? As rodas, as medidas que é adequada para aquele veículo que foi fabricado. Ela vai ter que falar da direção, da marca, modelo, tipo da direção do veículo, né? Equipamento do veículo, desempenho do veículo, cálculo teórico, a relação de redução de eixo, velocidade máxima em PBT, PBTC. Tem que falar sobre peso em ordem de marcha, né? No eixo dianteiro, no eixo traseiro. Tem que falar também sobre peso e limite máximo especificado do eixo dianteiro, do eixo traseiro, o total admissível, o peso bruto total, PBT. Vai falar de volumes de abastecimento, de longarina, das dimensões do balanço dianteiro, altura máxima da cabine basculada, balanço traseiro, comprimento total, distância carroceria do eixo dianteiro, distância de eixos, plataforma da carga, altura da aba superior longarina da longarina ao solo, né? E altura da aba superior longarina à cabine. Então tem que falar sobre tudo, né? A ficha técnica, ela precisa trazer toda a informação para o veículo, do veículo para o cliente, né? Para quem está usufruindo aí, o gestor da frota precisa ter essa informação guardada. O orçamentista não precisa tanto ter isso, mas é bom saber onde consultar esse tipo de informação. Então, qualquer dúvida sobre uma determinada característica, consulte aí para a gestão de frotas aí da empresa, da transportadora, ou pergunta para o próprio fabricante do veículo. Geralmente eles têm isso em site aí já disponível, né? As melhores fabricantes de montadoras de caminhão, elas têm isso disponível abertamente aí para o público.
O que a gente está vendo aqui é um desenho técnico do veículo, né? Uma visão lateral. Então aqui ele vai informar a distância entre eixos, o comprimento total, a largura, a altura, descarregado, balanço dianteiro, balanço traseiro, a bitola do eixo dianteiro, a bitola do eixo traseiro, vão livre, raio de giro, posição da quinta roda, altura da quinta roda ao solo. Então, aqui a gente tem todas as informações e aqui é importante também conhecer essas características porque isso influencia muito na hora de fazer determinada carga para o veículo, né? Isso aqui vai influenciar muito. A gente vai entender daqui a pouco por o que isso impacta, saber dessa informação. Preste atenção nisso, procure entender aí, pegar, ver se tem na ficha técnica do caminhão, meça, tenta entender o caminhão da frota aí, como que é, né? Quais o desenho técnico do caminhão, né? Aqui a gente tem uma visão frontal, que ela vai falar da distância entre eixo, comprimento total, a largura, a altura descarregado, balanço dianteiro, balanço traseiro, a bitola também, né? Continua falando. Altura da quinta roda ao solo. Esse aqui está repetindo o que a gente viu nesse slide aqui, mas o que a gente tem que entender é que aqui na frente não está muito visível, mas são umas letras, e essas letras ela vai dizer o que essa medida aí está definindo, né? Então, basicamente a letra, e ali do lado você tem as dimensões. Aqui a gente tem um outro desenho um pouco mais visível, é uma visão interna, visão de teto do veículo, que aqui a gente tem que olhar quando o gestor de frota aí, ele precisa conhecer essas dimensões para trazer um conforto aí quando está comprando frota aí para o caminhão. Ele precisa entender, né, as dimensões aí do caminhão para saber que conforto ele está comprando para os motoristas aí que dormem aí no asfalto aí nas estradas. Precisa, né, ter então esse conhecimento para saber, porque olha aqui a gente consegue ver a cama, né, o espaço de cama, espaço de guarda-roupa ali, de armários ali que o motorista vai ter à disposição. O caminhão ele vira o apartamento aí dos motoristas por alguns dias aí por mês, e quase todos os dias do mês, né? O artigo 1º diz que, para efeito dessa resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, inclusos todos os acessórios para os quais não esteja prevista uma exceção. Então, na medida do comprimento dos veículos, não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos: limpador de para-brisa, dispositivos de lavagem do para-brisa, placas dianteiras e traseiras, dispositivos de olé de fixação e amarração de cargas, lonas e encerados, luzes, espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares, tubos de admissão de ar, batentes, degraus e estribos de acesso, borrachas, plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm. Dispositivos de engate do veículo a motor. Então, esse aqui é a resolução 258. Tem muita gente que fala que o veículo ele tem uma tolerância de excesso. Não tem nenhuma tolerância, não há previsão na lei de tolerância até hoje, né? Até o momento que eu gravei esse vídeo, não tem uma tolerância. Se deu excesso, salvo essas exceções que a gente está vendo, não pode rodar, é sujeito a multas. O que é PBT técnico e PBT homologado e PBT legal? Existe confusão aí, tem gente que confunde nesses termos. Então, o PBT técnico é a capacidade máxima do veículo, utilizando como critério a engenharia do veículo e testes. Então, aqui a gente tem que verificar o PBT técnico aonde? Na ficha técnica do caminhão. O PBT homologado é a capacidade máxima homologada pelo fabricante junto ao órgão regulamentador.
E aí você também, né, a gente consegue verificar a ficha técnica do caminhão, né? Ela tem essa informação aí. O PBT legal é a capacidade máxima permitida por lei que o caminhão pode transportar utilizando como critério os eixos do veículo. Verifica a legislação vigente. Então a gente tem 3 informações de PBT aqui que a gente tem que respeitar sempre o menor deles, né? Conheça o PBT técnico, conheça o PBT legal, conheça o PBT homologado, respeite o menor entre eles, porque se passar, você vai estar criando problemas aí com a legislação, né? E até provocando danos aí mecânicos, materiais aí ao veículo porque excedeu alguma capacidade do veículo. A Resolução 210 de 2006, ela estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transmitem via terrestre e dá outras providências. A Resolução 258, ela regulamenta os artigos 231 e 323 do Código de Trânsito Brasileiro, que fica metodologias de aferição de peso de veículo e estabelece percentuais de tolerância e dá outras providências. Então, uma aqui, a 258, complementa a 210. Uma ela estabelece, a outra regulamenta, né, como vai ser medido, como que vai ser aplicado a 210. Aqui aqui a gente vai ver um pouco sobre os eixos, né? Então, a gente tem eixo simples com rodagem singela, 2 pneus, né? O peso, né, a massa, são de 6 toneladas nessa composição. Sobre esse eixo esse eixo, pela lei, não pode ser carregado mais do que 6 toneladas. O eixo duplo direcional com rodagem singela, com 4 pneus, ele não pode ultrapassar 12 toneladas. O eixo duplo com rodagem singela, 4 pneus do tipo extra largo, ele não pode passar de 17 toneladas. Já um eixo duplo com rodagem singela, outro com rodagem dupla, 6 pneus do tipo extra largo, quando a dimensão for menor que 1,20, ele não pode passar de 9 toneladas. Eixo duplo com rodagem singela, outro com rodagem dupla e 6 pneus do tipo extra largo, em tandem, se for as dimensões entre 1,20 a 2,40, o peso da máxima permitida é de 13,5 tons. Já o eixo simples com rodagem dupla, 4 pneus, esse é um dos eixos mais comum aí para veículos leves, né, os tocos da vida. Peso ele não pode ultrapassar 10 toneladas. O eixo duplo com rodagem dupla, 8 pneus entre diâmetro de 1,20 a 2,40 entre eles, é 15 toneladas de carga. Já o eixo duplo com rodagem dupla de 8 pneus em tandem, ele não pode ultrapassar 17 toneladas de carga. Eixo duplo com rodagem dupla, 8 pneus em tandem, 20 toneladas. Eixo triplo com rodagem dupla, 12 pneus. A capacidade máxima aí é de 25 toneladas. O eixo triplo com uma rodagem singela e 2 duplas é 27 toneladas. O eixo triplo com rodagem dupla, 12 pneus em tandem, 30 toneladas. Então, de acordo com a Resolução 210 de 2006, no artigo 1º, as dimensões autorizadas para veículo com ou sem carga são as seguintes: largura máxima 2,60, altura máxima 4,40. Comprimento total. Veículo não articulado máximo de 14 metros. Isso aqui a gente vai falar de caminhões, os truques, tocos. Não pode passar de 14 metros. E veículo não articulado de transporte coletivo urbano, de passageiro que possua um terceiro eixo de apoio direcional, máximo de 15 metros. Veículo articulado de transporte coletivo de passageiro, máximo 18,60 metros ou 18,6 metros. Veículo articulado com 2 unidades, do tipo caminhão, trator e semi-reboque. O máximo também é de 18,60 metros.
O veículo articulado com 2 unidades do tipo caminhão, ônibus e reboque, o máximo é de 19,8 metros. E o veículo articulado com mais de 2 unidades, máximo 19,8 metros. A portaria 063, ela homologar os veículos e as combinações de veículos de transporte de carga de passageiro, constante no anexo dessa portaria, com seus respectivos limites de comprimento, peso bruto total e peso bruto combinado, né? Total combinado. Essa portaria ela vai determinar as composições homologadas para o transporte de carga. Eu trouxe ela aqui, eu não vou me aprofundar aqui, é só para ter um exemplo, que ela mostra ali alguns croquis e fala aí das dimensões, a soma dos pneus ali. Ó. Por exemplo, o primeiro, 6 mais 6 igual a 12. 12 toneladas, que é o peso máximo por ativo do conjunto de eixos, né? Por eixo ou conjunto de eixos. Então, baixa essa lei aí na internet, tá? Tem à disposição aí, acesso livre. Baixa essa lei para consultar ela, para entender melhor. Aqui a gente tem o que a gente já tinha visto, mas, por exemplo, somando o eixo dianteiro mais o eixo traseiro, 12 toneladas, que é do eixo simples com rodagem singela, né? Eixo simples com rodagem singela. Aqui a gente tem um exemplo aí com o bitruque, né? Que a gente costuma chamar aí, 6 toneladas na frente, mais 29 toneladas. Essa parte aqui são 6 mais 6, né? 17 toneladas, porque ele tem um segundo eixo aqui atrás. Aqui a gente tem 6 toneladas mais o 17 aqui do segundo conjunto de eixo ali do cavalo trator, mais 25,5, que dá 48,5 toneladas o PBTC. E então, é isso aqui, gente. Procure aí nessas resoluções aí que a gente conversou aí, procure conhecer melhor. Essas resoluções, elas têm todas as informações necessárias. E como sempre, né, como é o objetivo, né, desses vídeos, é trazer uma curiosidade aí para a gente, para falar sobre isso. Não é aprofundar muito, porque aprofundar o tema aqui são horas aí de conversa, e não é objetivo desse curso específico, mas só trazer à tona as curiosidades aí. E vamos conversando aqui abaixo aí, vamos trocando informações. Beleza, galera? Então, até mais. Tchau, tchau.